Olá, muito bem-vindo. Vamos começar a nossa live e já vamos entrar direto no tema que nós preparamos para hoje sobre as promessas de Deus na nossa vida. Não importa qual é a sua religião, se você é evangélico, católico ou espírita, nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando da nossa alma, nós estamos falando do nosso espírito, da nossa consciência. Portanto, fique comigo, veja, acompanhe essa live. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. O tema hoje, o primeiro tema é sobre o despertar. Quando começamos a falar de preparação para as promessas de Deus, essa preparação começa com um olhar para o nosso interior, com um olhar para dentro da nossa alma. Você precisa parar um minuto, um segundo, ou o tempo necessário olhar para dentro de você. Como que está a sua alma hoje? Deus nos chama a examinar o coração de uma forma profunda. Se preparar para a promessa, se preparar para os sonhos, é olhar para dentro de nós. Como está o seu coração? O que o seu coração está falando para você nesse exato momento? Como que está a sua alma? Você está bem? Você está bem de verdade? Essa pergunta precisa ser sincera e precisa ser contundente. Olhe para dentro de você e veja como que está o seu coração, como que está a sua alma. Ela está curada, ela está bem. Olha ao seu redor, olha para as promessas que você fez em 2025 ou as promessas que você fez no passado. Por que elas não foram realizadas? Por que elas ainda não aconteceram? O que faltou? Se seu coração estiver falando, ou se sua alma estiver falando de alguma maneira, se a sua consciência de alguma maneira estiver dando desculpas, dizendo, olha, eu não cumpri essa promessa por um determinado motivo. Olha, eu não cumpri os meus sonhos por causa de fulano. De repente você vai olhar para o seu passado e vai olhar algo que está machucando o teu coração. Será que não precisa ser curado isso? Será que você não precisa perdoar? Olhe para dentro de você de verdade, se abrace e sinta. O que precisa ser curado em você? Sem curar o seu interior, curar o seu interior é o primeiro passo. Então veja se precisa de repente você examinar o seu eu, examinar as suas memórias, voltar ao passado e deixar aquilo que te magoa, aquilo que te dói. É seu pai? É sua mãe? É sua esposa? É sua ex-namorada? Quem de fato te segura no seu passado? E eu não estou falando aqui para você largar e deixar tudo, não. Você tem que resolver. Você tem que resolver dentro do teu coração de uma vez por todas. Porque às vezes a nossa alma está lá, está com Deus, mas ela está encolhida com frio. Talvez ela esteja sofrendo, talvez ela esteja pedindo socorro. E agora Deus está falando com você de uma forma definitiva, para que você olhe para dentro de você e possa restabelecer, renascer. Você precisa renascer para receber a promessa de Deus. Então faça esse exercício. Assim que possível, faça esse exercício. Se abrace, sinta, pegue em você mesmo. Olhe no espelho, se reconheça, veja quem você é, veja quem você deve ser. Aqui, os nossos sonhos estão lá dentro do nosso coração e talvez você tenha desistido deles. Ou talvez você esteja pensando que não é mais possível alcançar esses sonhos por um monte de motivos, por um monte de desculpas, talvez. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar algo bem dentro dos seus olhos. Os seus sonhos vão ser realizados a partir do momento que você olhar dentro de você e dizer, eu posso, eu vou fazer. Mas coloque Deus em primeiro lugar.
Sinta o Espírito Santo dentro do seu coração e grite para ele: meu Deus, deixa eu seguir com você. Abrace o Espírito Santo de Deus e siga com ele. Não pare. E se for necessário, grite para o Espírito Santo. Faça esse exercício dentro do seu coração e limpe o seu coração. Limpe o seu coração de uma forma extraordinária. Se você precisar, faça um ritual dentro da sua casa. E aí a gente entra em outro tema. Você precisa olhar para o seu interior, olhar a sua alma, olhar o que te afeta, o que te dói, e fazer um exercício de perdão. Eu me perdoo. Eu perdoo meus erros. Se limpar. Eu perdoo aquele que me machucou. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo minha mãe. Porque seja o que for, eles não têm culpa. O nosso processo de formação, o nosso processo de criação da nossa mente, da nossa formação do eu, ela é um processo que vem se reproduzindo durante gerações. E aí não importa o que foi feito no passado, talvez você queira entender, mas o que importa é que você resolva dentro do seu coração. Aquilo que mais lhe dói, você precisa perdoar. Você vai ter que mexer na ferida, você vai ter que chorar, você vai ter que se ajoelhar perante Deus. Pegue uma Bíblia, a Bíblia, o maior poder da palavra está aqui, a maior representação divina é a Bíblia. Pegue ela, coloque ela sobre suas mãos e se ajoelhe com Deus, se ajoelhe com o Espírito Santo e comece a perdoar. Comece a perdoar um por um. Todos aqueles do passado que te machucaram, você tem que perdoar um por um, porque não importa mais. Não importa mais, você precisa seguir em frente. E com esse exercício você começa a se perdoar o teu passado, perdoar aquilo que te machuca, perdoar a si mesmo pelas suas falhas, pelas vezes que você deixou de cumprir os seus sonhos, pelas vezes que você deixou de fazer, pelas falhas que você cometeu com sua família, com seus filhos, com seus pais. Pelas vezes que você se sentiu derrotado, você precisa se perdoar. Esse processo vai te curar, mas não esqueça. Olhar para dentro de si, depois olhar para o seu exterior. Como que está o seu exterior? Como que está a sua vida em volta? A sua casa está organizada? A sua família está organizada? Vocês têm planos, objetivos claros? Vocês sabem aonde vocês querem chegar? Olhem para dentro de vocês. Olhem para o exterior, para a sua casa, para a sua habitação, para a sua morada. Como que está a sua casa? Normalmente, quando nós vamos receber uma visita, nós preparamos a casa. Nós limpamos a casa, organizamos os móveis, organizamos o quarto. E para Deus? Inclusive, quando nós vamos passar de um ano para o outro, costumamos limpar o que é velho para dar lugar para o que é novo. Mas isso precisa ser todos os dias. A sua casa precisa estar organizada. Ela é o reflexo da nossa alma. Ela é o reflexo dos nossos pensamentos. Se a nossa casa está bagunçada, nossos pensamentos estão bagunçados. Se nós estamos com a casa toda bagunçada, como que nós vamos receber Deus dentro dela? Se nós organizamos a nossa casa para receber uma visita, então organize a casa para receber o Espírito Santo de Deus. E todos os dias você precisa fazer isso. Todos os dias você precisa reavaliar. Todos os dias você precisa manter organizado. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu chego muito cansado. Inclua na sua rotina, inclua no seu dia a dia. A sua casa, a sua morada é onde o Espírito Santo de Deus habita. Você é espírito que utiliza um templo. O templo é o seu corpo. E aonde você habita é a morada do Espírito Santo de Deus. Então a casa precisa estar organizada. Então nós já trabalhamos 2 temas. Primeiro, olhe para dentro de você. Segundo, olhe no seu exterior. E aí você começa a expandir isso. Se você cura se você cura tua alma, cura teu coração, cura teu interior, cura teu exterior, você começa a refletir luz, você começa a refletir a energia do Espírito Santo de Deus e tudo começa a expandir na sua casa.
expandir para a sua família, expandir para os seus filhos, expandir para os seus parentes. E aí nós começamos essa preparação diária para receber as promessas de Deus. Então você está olhando para o seu interior, está olhando para o seu exterior, mas é diário. É diário. O exercício é diário. Você precisa olhar para você. E agora nós vamos falar de dor. Tá? Como que está a sua alma? Como que você sente que está a sua alma? Ela está bem consigo mesma? Quando nós estamos... Importante aqui você entender quando nós fazemos a referência à alma. Nós temos um espírito que habita esse templo, que a nossa energia vital é o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo Espírito Santo de Deus, é porque Deus nos deu um pedacinho da sua luz, que é o nosso espírito, é o nosso ser. E nós somos esse ser, está dentro de nós, está no nosso coração, está enraizado em nós. Esse é o Espírito Santo, esse Espírito que habita o nosso corpo, que somos nós mesmos, emprestando uma matéria para esse mundo. Esse Espírito é eterno, essa vida é eterna. E nós temos a nossa alma. A nossa alma é a fagulha de Deus. É aquele estralo de Deus, é o sopro da vida. É onde tudo começa, é onde tudo se instala. E quando eu estou falando de alma, estou falando da nossa mente. Ela está lá no interior da nossa mente. Pode falar de subconsciente, pode falar os termos técnicos científicos, mas estamos falando da alma. Estamos falando do nosso ser, da nossa existência. E aí quando nós vamos falar da nossa alma, é importante nós olharmos para ela e verificar se a nossa alma está pura, está livre de toda dor. Como está a sua alma, meu irmão? Como está a sua alma, família? Como está a sua alma, meus amigos? Essa avaliação da alma a gente consegue fazer apenas com Cristo, apenas com Deus. Porque se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não tiver Cristo na minha vida, como que eu vou avaliar um pedaço dele dentro de nós? Como que eu vou avaliar essa luz de Deus dentro de nós se nós não temos ele? E aí, acreditar apenas na vida, apenas na evolução da vida, apenas na evolução da ciência, parece pouco vago. Olhe para dentro de você, sinta teu coração. Porque toda vez que a sua alma doer, toda vez que seu coração doer, é Deus te chamando para você, para a vida. Toda vez que você sentir aquela dor, é Deus te chamando para a vida. E não é o contrário, não é o contrário. Às vezes nós entendemos que a dor é o sinal do fim, que a dor é o sinal do erro, que a dor é o sinal do pecado. Não. O pecado é fácil de cometer, o pecado te dá prazer, o pecado te enche de luxúria, te enche de coisas imediatas. O pecado não dói, o pecado é fácil. Mas se o teu coração está doendo, se a tua alma começa a doer, se você começa a chorar perante Deus, chorar perante as orações, é Deus te chamando, é Deus te acolhendo, é Deus te curando. Quanto mais perto do Senhor você estiver, o seu coração começa a trancar para curar. Então você precisa entregar essa dor, entregar aquilo que te machuca, e aí você vai começar a se renovar. Então entenda que a dor, o pecado não dói. As coisas fáceis do mundo, prazerosas do mundo não dói, porque ela é fácil de fazer, ela é fácil de ter. É fácil você sentar num bar, pedir uma cerveja, pedir o seu drink e amanhecer o dia junto com seus amigos, curtindo, falando, contando piada, rindo. E no outro dia sair embriagado, sem sentido, sem direção. É fácil apreciar as coisas do mundo, apreciar os sabores, apreciar a promiscuidade, é fácil. Mas quando realmente começa a doer dentro do seu coração, quando começa a doer dentro da sua alma, é Deus te curando, é Deus te chamando para Ele. Venha, meu filho, eu preciso te curar. Então a dor é o processo de cura. Toda vez que a tua alma estiver doendo, o seu coração estiver doendo, olhe para dentro de você e deixa Deus curar. Não importa a sua religião.
Procure onde existe o Deus verdadeiro. E são várias religiões, o mundo está cheio de religião, evangélica, católica, espírita. Procure algo, abrace Deus, receba Ele no seu coração. É importante. Ah, mas eu não gosto de entrar numa determinada igreja, porque lá só pedem dinheiro. Ah, porque eu não vou num centro espírita, porque lá só fazem maldade. Porque eu não vou na igreja católica, porque lá está cheio de pessoas promíscuas, cheio de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas não são, estão pecando, estão errando com seus filhos, somos possíveis de erro e nós temos que todos os dias nos se prostrar diante do Senhor para que a gente não perca, para que a gente não peque. Estar com Deus é escolher entre o bem e o mal. Revise a tua vida. O que está fazendo mal para sua família? O que não faz mal para sua família? O que está fazendo mal no seu trabalho? O que não faz mal? O que te engrandece? O que te diminui? Não importa a religião, desde que você siga pelo caminho do bem. Desde que você escolha os mandamentos de Deus. Está escrito. São 10, é pouco. Você decora. E todo mundo é adulto, todo mundo é crescido e sabe identificar o que faz bem e o que faz mal. O que é do bem e o que é do mal. O que é pecado e o que não é pecado. E aí eu não estou falando de tomar uma cerveja porque a igreja não permite, eu estou pecando. Não, meu irmão, você não está entendendo. Andar com Deus é muito mais além disto. Isso é apenas uma bebida que vai te matar a sede no momento de calor. Mas o que vai te fazer mal nessa bebida? O álcool em excesso. Ou se você puder, não beba, porque a bebida lhe traz problema de saúde, lhe traz problemas para o seu tempo, para o seu corpo, para a sua família. Te tira da consciência, te coloca num estado de hibernação, em estado vulnerável para o mundo. E tudo aquilo que te deixa vulnerável para o mundo é pecado. Tudo aquilo que te deixa vulnerável para o mundo você deve evitar, você deve ser moderado. Mas você precisa cuidar do seu tempo e prolongar seus dias aqui na vida, prolongar seus dias aqui na terra, ter uma missão, ter um objetivo, ter sonhos. Você não pode parar. Aquele que para, aquele que estaciona perante o Senhor Jesus, para de receber as promessas de Deus. Vai chegar um momento que na sua vida financeira pode ser que esteja tudo bem e você dê por cumprido a sua missão, você dê por encerrada a sua vida ativa. Mas e a sua alma, e seu espírito, como que vai ficar? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo da evolução, da expansão? Então olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu coração, olhe para o seu exterior e veja a sua alma. Olhe a sua alma, olhe a sua dor, sinta a sua dor. É Deus te curando, é Deus te chamando para te trazendo para perto dele, para te abraçar. Abrace Deus, sinta Deus. Quando doer a sua alma, quando doer seu coração, se abrace, sinta a sua pele, pegue em você mesmo, se ame, olhe no espelho, se reconheça. E esse processo de ouvir a alma, e esse processo de escutar o seu interior, de escutar o seu coração, é um processo que você tem que refazer continuamente. E aí você vai fazer um dia, vai fazer hoje, vai fazer amanhã. Você tem que ouvir de novo, ouvir mais uma vez, conversar mais uma vez consigo mesmo, chorar de novo, perdoar de novo, pedir perdão de novo, ouvir novamente o que dói em você, porque Deus já escreveu isso, está na Bíblia. Porque se você não se ouve, se você não se escuta, se você não se olha, você pode transgredir, você pode começar a errar e sequer se autoavaliar, e sequer escutar a si mesmo as suas próprias palavras. Então é importante, use as sensações que Deus te deu. Veja-te,
Olhe no espelho e te veja todos os dias, mas de forma consciente. Analise, fixe a sua memória. Não fique com a sua memória de uma pessoa que parou no passado, de uma pessoa que era adolescente ou que era criança. Você tem que olhar todos os dias no espelho, se reconhecer e se atualizar conforme você é, conforme você verdadeiramente é, e, e se amar como você é, de fato. E esse processo de ouvir de novo, escutar de novo, é um processo que você tem que fazer diariamente. Falar e escutar a tua própria voz. Olhar no espelho, se ver. Ouvir o que você está falando. Ouvir de novo. Ouvir teu coração, ouvir tua alma. Escute todos os dias a sua voz. Se veja todos os dias no espelho. Converse todos os dias com esse seu interior. A sua alma conversa com você. Porque a nossa alma é a fagulha de Deus dentro de nós. Escutar a nossa dor é como um sinal. É como um sinal. E toda vez que nós escutarmos a nossa dor, abrace essa dor, perdoe, se perdoe, que o Espírito Santo de Deus vai vir na tua vida de uma forma maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus começa a te revestir, o Espírito Santo começa a te revestir, começa a te dar energia, começa a te dar luz, começa a trazer os teus pensamentos no lugar, começa a colocar você no foco, começa a colocar você nos teus objetivos, começa a colocar você nos teus sonhos, e aí o resto nada mais importa, importa teu foco, importa onde você está indo, importa é o que você está seguindo, é o Deus que você está seguindo, é esse Deus maravilhoso que te deu vida, e você começa a honrar esse Deus, e você começa a participar desse Deus, e você começa a falar desse Deus, e começa a seguir com Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus te renovando e te curando. Então escute quantas vezes forem preciso, escute a si mesmo, escute a sua alma e fale para você mesmo sobre esse Deus maravilhoso. E é um processo de verdade. É um processo de verdade. Você precisa te reconhecer, você precisa olhar a sua face, e é um processo de verdade. E aí não importa o como você está. De repente você quer emagrecer, já tentou mais de uma vez, e você não está feliz com o seu corpo. Você olha para você e você se sente baixa estima, você não acha que você não é bonito, não é bonita, mas é o processo da verdade. Você precisa olhar para si mesmo, abraçar quem você é e começar a cuidar de você. E o processo da verdade é o processo dolorido. Você precisa aceitar. Você precisa te olhar a si mesmo e se abraçar. Verdadeiramente se abraçar, recolher aquele ser, recolher para dentro do teu coração. Como que você pode negar a si mesmo? Se você nega a si mesmo, você está negando o próprio Deus, você está negando a própria alma, você está negando a vida, a existência dela em você. Mas se você olha no espelho e você começa a refletir, você começa a olhar você mesmo, você vai sentir doer teu coração e aí você começa a se abraçar. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Quantas vezes for necessário, eu perdoo a mim mesmo. Reconheça a verdade que há em você. Reconheça-te a si mesmo. Fixe quem você é e quem você quer ser. E comece a cuidar desse templo sagrado. Então você tem que ser honesto. E ser honesto é olhar para você mesmo e aceitar a sua verdade. E perguntar, olhando no espelho, como você está de verdade diante de Deus. E quando eu estou falando como você está de verdade diante de Deus, é olhar você à semelhança dele. É olhar para você mesmo à semelhança dele. Deus nos fez a semelhança dele. Então olhe para a semelhança que Deus te fez. Deus te produziu assim e Deus te quer o melhor para você. Ele quer que você evolua. Então olhe e veja a verdade, como você se sente perante da sua face. O Senhor sonda os corações.
e Ele está sempre sondando os corações. Deus sonda o nosso coração todos os dias. Na nossa oração, Ele está sondando o nosso coração. Em nossos pedidos, Ele está sondando o nosso coração. Em nossos agradecimentos, Ele está sondando o nosso coração. Ah, mas eu vou todos os dias na igreja, todos os dias eu vou na igreja, eu peço, eu oro, eu clamo, eu pulo, eu grito para Deus, mas parece que Deus não está me ouvindo. Mas você escuta a si mesmo. Você respeita a si mesmo. Você valoriza a si mesmo. Você ama-te a si mesmo. Por isso, o processo de perdão de si mesmo é importante. A partir do momento que você tirar todas as culpas, todas as mágoas do teu coração, você vai conseguir olhar para Deus e agradecer antes de pedir. Agradecer pelas promessas que Ele já entregou, só que você ainda não recebeu. Você não recebeu porque você não está preparado para receber essa promessa. E estar preparado para receber as promessas de Deus é primeiro amar-te a ti mesmo. E eu não estou falando aqui de vaidade. Eu não estou falando aqui de aparência. Eu estou falando aqui de coração, de alma. Estou falando de Deus. Se você ama a ti mesmo, está amando a Deus. Se você respeita teu corpo, respeita teu tempo, você está respeitando a Deus. Ah, mas eu entro na igreja, eu grito, eu oro e Deus não me escuta. Mas aí você sai, coloca o pé fora da igreja, você já está falando palavrão, tudo é errado, tudo está ruim, tudo não presta, e você fala as piores coisas que existem no mundo para o seu cachorro, para sua filha, para o seu esposo, para sua casa, você amaldiçoa tudo. Você amaldiçoa você amaldiçoa até a tua própria vida. Você fala que a tua vida é uma vida desgraçada. Com o perdão da palavra, eu nem deveria ter falado essa palavra aqui, mas às vezes é o que você fala. Então comece a se amar, comece a ver Deus em você, comece a receber o Espírito Santo em você, comece a se reconhecer e comece a cuidar do seu próprio corpo. Quando você olhar para a sua própria verdade, Ele vai te libertar. Quando você olhar e confessar junto ao seu pai, à sua mãe, os seus pecados, você vai se libertar. E confessar os pecados é para o padre, é para o pastor, é para Deus. Mas a melhor forma de você confessar todos os seus erros, de você expor isso para fora, de você se curar, é para sua família, é para os seus pais, é para quem você machucou, é para a sociedade, é para as pessoas. Você tem que ser livre, você tem que ficar nu perante o Espírito Santo de Deus, nu perante as pessoas, porque todas elas são fagulhas de Deus, todas elas Deus habita, os olhos, os ouvidos, de tudo é Deus escutando. A verdade, a verdade os libertará. Comece com sua própria verdade. Olhe para você mesmo e comece com sua própria verdade. Nesse processo, nesse processo, você vai achar culpados. Nesse processo, você vai achar que tua vida tem culpados. Aliás, como que está a tua vida? Você tem culpado para tudo na sua vida? Você não tem o sucesso financeiro no seu trabalho porque tem um culpado. Porque tem um chefe ruim, tem um chefe que não presta, tem funcionários que não fazem direito, tem colegas que te maltratam. Como que está no seu trabalho? Como está o seu profissional? Ah, eu não faço um curso porque está faltando dinheiro, porque esse curso é ruim, porque na internet só tem pessoas dando curso que não presta, porque a faculdade está cara, porque o governo dá bolsa, mas eu não gosto desse governo, esse governo é corrupto. Quem é a culpa? De quem que é a culpa das coisas não estarem dando certo na sua vida? Ah, porque eu não vou na igreja, porque o pastor só quer saber do dinheiro, só quer saber da oferta. Eu sigo Deus no meu coração, mas eu não preciso de igreja. Eu não preciso de comunidade, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de amigos. Eu vivi tudo isso. Eu achava que não precisava de amigo.
que eu era suficiente, que eu era inteligente o suficiente para mim correr atrás das minhas próprias coisas, que eu não precisava de família, que no meu coração eu comecei a cortar as pessoas do meu convívio. Entrava uma pessoa boa na minha vida, eu cortava, porque eu achava que não precisava. Era somente eu. Se eu me bastar, se eu me prover, tá ótimo. Qual é a evolução que você vai ter, irmão? Então você está olhando os culpados, você começa a olhar os culpados, começa a achar culpado tudo na vida. Mas não existe culpado, não existe culpado. Existe um processo vicioso que se reproduz durante as gerações. Deus nos formatou com emoções, Deus nos formatou um ser perfeito, mas Deus nos formatou para reaplicar e melhorar. Reaplicar e melhorar. E aí nós vivemos gerações reaplicando aquilo que nossos pais nos ensinaram, que nossos avós nos ensinaram. E muitas das vezes eles aprenderam errado o processo. E esse processo foi ensinado para os filhos, para os netos e continuar ensinando. E a família parece que não prospera, a família parece que está travada, não vai para frente. Então não existe culpado da tua vida estar dando errado. Você pode fazer diferença na tua vida, você pode cortar o que muitos chamam de maldição familiar, você pode romper esse ciclo e começar uma vida nova. E aí eu já falei para você como que vai fazer isso, como que você vai fazer isso um processo de autocura. Não existe culpado por onde você está. Você pode romper esse laço, você pode cortar, desmanchar essa maldição e seguir em frente. E aí não importa como você vai fazer para quebrar essa maldição. Você vai para uma igreja fazer uma campanha de oração, mas e que tipo de oração eu vou fazer? Perdão, auto-perdão. Perdão da sua família, auto-perdão dos seus erros. Essa é a campanha de oração que você tem que fazer. Você tem que repetir para si mesmo, olhar para todos os seus erros e eu me perdoo, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. Essa é a campanha de oração que você tem que fazer. Mas como é que eu vou quebrar essa maldição se eu não acredito na igreja evangélica? Eu não. Vai para a novena. E o que tem que ser feito na novena? Campanha de perdão, auto-perdão. Vai fazer quantas novenas para se perdoar? Quantas novenas para perdoar seu pai? Quantas novenas para perdoar sua mãe? Faça, reze, ore, perdoe. Ah, mas eu não acredito em nenhuma dessas igrejas, então vá na espírita. Os templos espíritas, a maioria são cristãs, seguem a Deus. E aí você tem que escolher o joio, tirar o joio do trigo. Ah, então vá para um centro espírita, busque o seu interior, busque quebrar a sua maldição da forma que eles o fazem. Então vai ter que entrar numa campanha de quebrar a maldição, faça, mas não esqueça de Deus, não esqueça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que comanda tudo. Ah, mas a minha religião não é cristã. Aí você tem que resolver junto com a sua fé, porque aqui eu estou falando de Deus e de Jesus Cristo. Se a minha religião segue a Jesus e segue a Cristo, eu estou no caminho certo. Mas eu entendo que em qualquer igreja eu tenho que separar o bem do mal. As pessoas que estão indo lá, elas são humanas, são pessoas passíveis de erros. O pastor que está pregando dentro da igreja, ele não é santo todos os dias. Ele é um pai de família, ele é um trabalhador. Ele também está possível de pecado. Ah, mas como é que eu vou viver na santidade sem pecar? Sim, você tem que procurar todos os dias viver com Deus e sem cometer erros. E para não cometer erros, você tem que se livrar das coisas que te levam para os pecados. Se você frequenta o bar todos os dias, você está suscetível a cometer o maior dos pecados. Você está suscetível a entrar numa briga, entrar numa discussão. Você está suscetível a começar a criticar o amigo, a ficar bêbado. Isso, mas aí você entra no vício. Aí você estraga uma família, estraga a sua vida.
Mas todas essas coisas fáceis, esses prazeres fáceis, não importa mais. Se você começar a entrar, caminhar com Deus, se você começar a entender o Espírito Santo de Deus na sua vida, todas as coisas fáceis já não vai importar mais. Porque o prazer de ter o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, de chamar Ele, de trazer Ele para a nossa vida, de focar num objetivo, de buscar um objetivo, de todos os dias você vai querer acordar de manhã cedo, todos os dias você vai acordar com força, todos os dias você vai acordar com vontade, todos os dias você vai acordar falando te amo para sua esposa, falando te amo para seu filho, abraçando o seu filho, abraçando a causa dele, abraçando o sonho dele, abraçando os seus sonhos. A tua família vai ter um sonho, a tua família vai saber onde quer chegar, você vai criar objetivo de vida, você vai começar a expandir, e aí todas as coisas não importam mais, porque o Espírito Santo de Deus te sacia de todas as outras coisas. E para finalizarmos a live de hoje, eu quero falar um pouquinho mais de promessa. Um tempo atrás, acredito que um ano e pouco, eu comprei essa Bíblia. Ela é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia bem detalhada, tem explicações sobre todos os versículos, mas a questão não é essa. A questão é que quando Deus tem promessa na nossa vida, Ele realiza. Quando Deus começa a falar no nosso coração, começa a gritar na nossa alma, nós temos que parar e ouvir. Deus mandava eu comprar uma Bíblia, eu tinha que ter uma Bíblia em casa. E eu fui procurar melhor, fiz pesquisa, uma Bíblia bonita, e eu comprei essa Bíblia. E essa Bíblia ficou muito tempo parada lá em casa. E agora eu comecei a utilizá-la para poder pegar versículos bíblicos. E está tudo aqui, está tudo escrito ali. Finanças, pessoal, comunidade, pessoas, cultura, mandamentos, está tudo na Bíblia. Ela é uma leitura difícil porque tem um vocabulário antigo, mas hoje nós temos muitas ferramentas tecnológicas para a gente traduzir isso. Essa Bíblia em particular tem explicações atualizadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus começou com promessa na minha vida já há um tempo, há muito tempo atrás, quando eu ingressei dentro da espiritualidade e comecei a conhecer esse universo. E só que não para aí. Deus quer que Deus planeja a expansão, planeja o crescimento e Ele quer o melhor, Ele quer mais, Ele quer mais. O Espírito Santo de Deus quer louvores, quer gritar, quer conversar e Ele tem pressa. Então Deus tinha essa promessa na minha vida e essa Bíblia ficou muito tempo guardada e hoje ela vai fazer parte da minha vida. E todos os projetos que eu for desenvolver, eu vou utilizar a Bíblia, porque está lá, as palavras estão lá. E também quero que essa Bíblia participe do meu dia a dia, na leitura, no aprendizado. Então tenha uma Bíblia em casa. Não importa qual o tamanho da sua Bíblia, se ela é bonita, se ela é simples, desde que tenha os livros, tenha as escrituras, no mínimo do Novo Testamento, sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, tenha uma Bíblia em casa. Mas não para enfeitar a sua sala, se puder, uma vez na semana, pegue, dê uma leitura, ensine seus filhos a ler. A interpretar a Bíblia é importante. E utilize as ferramentas tecnológicas para trazer interpretação, para trazer explicações. Tenho certeza que isso vai ajudar muito na sua nova jornada.
E quero, antes de encerrar, eu vou fazer também uma oração para você de auto-perdão e autoafirmação. Mas antes de encerrar, eu vou deixar uns links para você conhecer o meu trabalho, o meu projeto. Você viu várias vezes eu postar com dizer total reset, ou total transformação, ou reinício, ou renascimento. Então todas essas interpretações é possível. É um projeto pessoal meu. Eu vou aplicar o Total Reset na minha vida em 2026. E, se possível, eu quero que você venha comigo. Eu vou aplicar isso na prática e vou transmitir para você através de um curso. E esse curso, além das aplicações práticas do dia a dia sobre como reiniciar, como trabalhar a mente, como reiniciar a mente, como trabalhar o poder do Espírito Santo na nossa vida de uma forma diferente, unindo o técnico, científico com a palavra de Deus. Eu vou trazer vários cursos para você. Cursos de administração pessoal, administração de tempo, curso de balanço empresarial, de noções básicas de administração, tudo isso no decorrer do ano. E eu vou deixar um link especial para vocês que participaram dessa live. É um link especial somente para quem assistir essa live até o final. E eu vou deixar esse link, vou postar no Instagram, na bio do Instagram, vou deixar aqui também no YouTube. Você acessa a um preço muito especial. E esse curso dura 360 dias, dura 2026 inteiro. E você vai acessar o melhor que tem. E você vai comigo nessa jornada. Você vai transformar a tua vida, tenho certeza. E você que adquiriu o curso, vai também adquirir 1 hora de live individual comigo para a gente fazer um treinamento de auto-perdão e de perdão. Um guia para o auto-perdão e perdão. Então você que adquirir até o dia 2 vai ter acesso a esse guia e nós vamos fazer por videoconferência esse treinamento. Tá bom? É um treinamento pessoal de desenvolvimento, mas nós temos Deus à nossa frente. Eu vou aplicar na minha vida e vou transmitir isso para vocês durante o ano. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe a tua vida de uma forma única. Irmão, irmã, família, amigo, não importa a tua religião. Receba essa oração, receba o Espírito Santo de Deus na tua vida de uma forma única. Comece a sua transformação. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu libero o perdão para aqueles que me feriram. Como tu me ensinaste, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu escolho soltar o rancor, a mágoa, a ira que carreguei. Declaro que eles não mais vão me aprisionar. Eu sou generoso de coração. Estendo a misericórdia como tu estendeste a mim, e assim libero espaço para a tua paz. Ó Espírito Santo, ó meu Senhor, eu me perdoo pelas minhas falhas, erros e promessas falsas. Quebro toda a culpa, sabendo. Afasta de nós as nossas transgressões. Eu libero a culpa que me prendia, reconhecendo que eu mereço a tua graça, uma nova chance. Eu sou digno do perdão, pois tu me criastes a tua imagem e hoje eu escolho me amar como tu me amas. Livre para navegar em águas da abundância, da prosperidade. Pai, eu afirmo tua verdade em mim. Eu sou forte, eu sou capaz. Pai, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu mereço a prosperidade, eu mereço e vou realizar os meus sonhos. Eu sou generoso, eu sou abençoado e também para abençoar. Eu sou a luz do mundo, eu mereço amor, eu mereço a paz. Eu sou vitorioso em Cristo. Senhor, multiplica essas afirmações na minha jornada, guiando o meu barco das promessas plenas de 2026. Peço a Deus que abençoe você, tua família. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. E até amanhã, às 20 horas, vai ter a última live de 2025 para a gente transformar esse ano já em 2026. Um beijo, fique com Deus.